Bom dia, sexto ano, estudantes, professores que sempre nos acompanham naquele nosso encontro de quinta-feira. Pois é, hoje é quinta-feira para mais uma aula de educação física com vocês. Eu, a professora Juliana e a Foca na aula. Então, nada de desviar aí, não é, Juliana? Pois é, eu tô rindo, gente, que eu falei, Mara, começa assim a aula. Bom dia, Brasil! Ela. E eu? Não. E aí ela começou, bom dia, daí eu comecei a dar risada, gente. Mas, bom dia, São Paulo, e a aula mais esperada da semana, né, Mara? Já falei que para os outros professores não ficarem tristes, mas claro que os nossos estudantes e professores estão aí esperando a nossa aula, né? Isso Educação aí. física, quando a gente chega, não é? Mas agora eu vou ficar a aula inteira dando risada desse início, quando eu tava tocando a vinheta. Eu falei, Mara, fala aí, bom dia, Brasil! Não, e assim, ó, bom dia para os nossos professores aqui do Centro de Mídias que ficam assistindo a gente. Vocês também são muito esperados pelos estudantes, ok? Olha lá, hein, Vamos Juliana? lá. Vamos lá. Então, assim como na semana passada, nós falamos de esporte de invasão e até arriscamos lá no estúdio fazer uns passes, não foi, Juliana? Nossa, foi num espaço enorme, assim, foi super fácil. Só que não. Então, nós deixamos até para que vocês pesquisassem, se inteirassem, vissem alguns movimentos possíveis do handball para que vocês pudessem fazer. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como o título da nossa aula diz: esporte de invasão, técnica e tática no handball. A gente vai diferenciar aí, sexto ano, essa questão de técnica e o que é tática. E desenvolver alguns fundamentos com vocês, alguns alunos, nós temos estudantes em casa, nós temos estudantes aí no contexto escolar, temos estudantes que estão assistindo ao vivo com os professores, mas as aulas sempre adaptadas para dentro de casa, então muito cuidado, porque eu fico preocupada com isso, né? Pois é, Mara. E é legal a gente falar. Esse assunto é sempre um debate aí, a diferença entre técnica e tática. Eu recebo direto no Instagram alunos perguntando: ei, pro, eu não entendi muito bem e tal, mas vamos resolver todos os problemas. Tranquilo. Vamos lá para a habilidade de hoje, Juliana. Vamos. Praticar um ou mais esportes de marca e invasão oferecido pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando as regras. Isso. E aí nós falamos isso na semana passada. Professora, se a gente não pode ir à prática, né, fazer o trabalho em equipe, por que a gente está aprendendo handball? Porque nós faremos. Então, assim, eu não tenho como parar aí o andamento, né, do nosso objeto de conhecimento, que é sobre o esporte de invasão, porque nós não podemos fazer a prática propriamente dita hoje. Então, vamos sim, vamos ver, conhecer os esportes e praticar assim que nos for permitido, né? E em breve. A gente torce muito para isso. E o objetivo, então, dessa aula é proporcionar a experimentação e fruição dos esportes de marca handball com a visão técnico-tática. Então, quando a gente fala dos esportes de marca, nós sabemos que existem outros, não é, Juliana? Inclusive, vocês não podem perder a aula da semana que vem, porque a gente vai falar um pouquinho sobre um outro esporte de marca, mas procurem a gente na chamadinha. Isso não que eu posso falar. falar, não. Mara, segura, dá spoiler não. Não. Spoiler é na chamadinha lá que Na eles encontram chamadinha. no YouTube. É. No YouTube, no canal do sexto ano, sexto ano, aí você tem as chamadinhas de tudo que vai acontecer semana que vem nas aulas, né, Mara? Isso. E aí, para deixar aquela nossa aula um pouco reflexiva, então para que vocês já comecem a pensar em casa, eu pergunto, conhecendo um pouco mais sobre o handball, é fácil classificar as principais características desse esporte? Vocês vão pensar aí, ao final da aula, precisam responder essa pergunta para mim. Interagindo, o que vemos aí, Juliana? Uma bola! De que, Juliana? Ai, gente, do que será? Handball, galerinha. De handball, é isso? Adoro o amarelo com azul. Acho Vocês viram a bola semana passada? A nossa era de uma outra cor, mas era uma bola oficial aí de handball. E nessa interação eu pergunto para vocês, quais são os seus conhecimentos sobre o handball? Vocês vão passar aí para os professores. Ah, professora, a gente nunca jogou handball, porque nós estamos no sexto ano. Mas vocês já experimentaram alguns pré-desportivos, podem ter praticado sim, por que não? Mas mesmo sem a prática, o que você já pode falar aí para a gente, para os seus colegas, para os professores, para todo mundo que está nos assistindo, o que você
sabe sobre o handball. Posso Vamos ser lá. a primeira? Pode. Pode. Vai lá, Juliana. Posso ser a primeira? A primeira, assim, galerinha, a bola, ela tem diferentes tamanhos. Porque o encaixe da bola na mão, ela é importante, né? A pegada da bola. Então, a gente tem H1, H2, H3, e aí vai, de acordo com cada categoria, ou seja, com a sua idade, mais ou menos, a bola diferencia-se de uma para outra. Ela é bem específica, né? Tem a feminina, tem a masculina, exatamente para se adequar à categoria dos jogadores. Juliana, esse conhecimento sobre o handball, ele é muito relevante e importante. Cabe a vocês também, pesquisa aí, hein, gente? Ó, Mara, o Kaique, da professora Eusélia, diz que é futebol com a mão. Opa, Kaique, por que ele fez essa referência do futebol? O futebol, ele é um esporte de invasão também, mas como o próprio nome diz, né, handball, é um jogo feito e jogado com as mãos. E a finalização dele ao gol é também com as mãos. Então, aí, Kaique, ele fez uma referência. É isso aí, o Kaique. A gente não usa realmente os pés no handball, não. Mara, recadinho da professora Lara. Professora Juliana! Por favor, manda um oi para os alunos da escola Vitor Brito Bastos, de São José do Rio Preto. Então, para a escola aí, muito obrigada pela participação. Estejam todos, sintam-se abraçados aí por nós. Vamos lá. E aí, Juliana, já falaram? Ó, o Rai Douglas, da professora Rita de Cássia, disse que nunca jogou handball. Nunca jogou? Não. Muitos aqui estão falando, ó, o aluno John, da escola José Quevedo, de Sorocaba, falou que é futebol com a mão, então, da professora Michele. Então, eles estão fazendo essa referência, né, da finalização a gol, né, porque quando a gente pensa aí no esporte de invasão, primeiro que vem à cabeça, pelo fato de ser um esporte mais comentado, é o futebol. Por isso que aqui, inclusive, a gente começa aí com handball, para que vocês tenham conhecimento de que outros esportes de invasão existem. Então, no handball, a gente faz a finalização ali com os pés, né? E no handball, a gente faz com a mão. Então, é só uma ligação aí que eles têm feito. Mara, tem outra semelhança, que quando a gente fala que vai arremessar ao gol, a gente fala que vai chutar no gol. Mas chutar não é com o pé? Não, mas a gente também fala popularmente, chuta pro gol! Mesmo e aí não é com o pé, né? Sempre com a mão. Não pode chutar bola de handball, hein, gente? O professor não gosta porque estraga a bola. Eu nem me fale, viu? Vai lá. O que mais, Juliana? Uma outra diferenciada aí pra gente... Tá entre, assim, Mara, a questão de futebol com as mãos e a questão de que nunca pratiquei. Ok, então é isso mesmo. Por quê? Porque eles estão no 6º ano, então é a primeira vez que realmente o esporte handball está sendo aí mostrado para vocês. Mas vocês já fizeram o pré-desportivo queimada ali, aquela que todo mundo fala que é uma brincadeira, é um jogo, que a gente conversou bastante sobre essa questão do pré-desportivo, não foi? Onde a gente tem que arremessar para queimar o colega, nós precisamos fazer os desvios e aí fazer de tudo para pegar a bola de uma forma correta. A gente já vai trabalhando para fazer ali alguns movimentos que a gente vai usar no handball, mas não voltará a oportunidade, 6º ano. Mara, o professor Marcelo falou que o handball é uma mistura de futsal com queimada. Então, uma ligação bacana também, professor. Bom, ninguém falou aqui pra gente de técnica e tática, então fica para a professora Mari e para a professora Juliana falarem. Vamos lá. Eu queria ver se eles iam falar da questão técnica e tática, que era o nosso título, mas é isso aí. Então, mas, vamos... Mara, calma. Falaram? Nunca é tarde. A professora Célia disse que o aluno Igor, da escola Santa Antonieta, disse que só é permitido dar 3 passos. Eu fiz 3 passos assim, Mara. O Mara leu 3 passos. 3 passos, gente. Não vejam a mão da professora. São 3 passos. Isso, professora. Então, são as regras que elas vão aparecendo aí, impostas por esse esporte, que tem as regras oficiais dele. Ok, vamos falar então mais sobre o handball, e aí eu apresento técnica e tática para vocês. Vão comigo no slide. O handball. Então, mais sobre o handball. O domínio da bola é muito importante e contribui para que, cada vez mais, os movimentos corporais que realizamos durante um jogo se tornem mais precisos. Para isso, precisamos desenvolver aquilo que chamamos de
técnica. Os fundamentos que temos que realizar no handball são empunhadura, passe, arremesso, recepção, drible, finta. Pessoal, a gente vai passar aqui para vocês o aprendizado do handball aí, que é o início, pensando que vocês realmente estão no 6º ano. Essas regras, elas vão sendo aprimoradas ao longo e vai depender muito de vocês. Se a gente falar de um esporte aí, os praticantes de rendimento, é claro, eles vão muito a fundo, né, nessas questões aí, dessas regras, essas técnicas, tá bom? Então, a gente coloca aí devagar, uma vez que a maioria de vocês falou que nunca praticou. Que a gente tem que deixar bem claro, né? Que vai que tem um aluno aí atleta, né? Isso, então a gente vai falando, tá certo? A gente vai colocando ao longo aí, principalmente em relação a essa técnica e tática. Mas o domínio da bola, ele passa a ser algo muito importante. Então, o que que é o domínio aí? É que você vai desenvolvendo seus movimentos corporais e aí você vai desenvolvendo a técnica de manter o domínio da bola, fazer a progressão, pensar nos passes e trocas ali com o seu parceiro, desviando do adversário para fazer a finalização, que é arremessar a bola ao gol, certo? Perfeito. Então, vamos prosseguir aqui. A gente vai falar agora um pouquinho de alguns fundamentos. E no final, como aqui ia ficar um pouco pequenininho para a gente fazer uma prática, eu fui lá na quadra. Aqui tem uma quadra. Eu fui lá na quadra e gravei alguns para vocês só se basearem, começarem a ter domínio desses movimentos. Ok? Então, vamos ao primeiro aí. A gente fala dos dribles, que vocês vão conhecer muito. A gente já falou a gente vai falar das capacidades, não é, professora? Vamos falar de tudo. De tudo, né? Sim, aí tudo e mais um pouco. De tudo mais um pouco. Então, e o drible a gente conhece muito pelo futebol, né? Todo mundo fala aí, o jogador driblou, mas o que que então aí, como que é esse drible? Vamos Gente, lá. é drible, né? Drible. Não é drible, não. É drible, tá Então, bom? vamos lá. Ele pode ser sem bola e depois com bola entre os cones ou entre os colegas em zigue-zague. Então, isso são treinos que vocês podem fazer aí, se tiver oportunidade. Em casa, a gente coloca algum obstáculo e sai desviando. No quintal, no corredor, mas peça para o responsável. É, sempre. Olha o meu medo deles destruírem tudo. Então, a gente vai colocar aí algumas alternativas de atividades que vocês podem fazer para conhecer esses movimentos aí, desenvolvendo a técnica de cada fundamento. Então, a gente tem o drible e vocês podem fazer com esse tipo de exercício. Esse material também tem lá no material de vocês, tá bom? Vamos lá. Segundo os passes, Juliana, e como que a gente vê os passes aí? Pode ser o passe de ombro, pode ser o passe quicado, parado, em movimento, de frente para a parede ou com os colegas. Cotovelos para cima, cotovelos acima da linha do ombro e a bola toca o solo e depois retorna. Então, são exemplos aí. Eu posso fazer o passe direto, tá certo? Sempre o passe acima do ombro. Eu posso fazer o passe quicado. Eu quico a bola no chão, a bola vai para o colega. Ou eu faço isso na parede. Hoje a gente tem que se preocupar com essa questão da troca de materiais, então a questão da parede aí, ela dá muito certo. Sim. Mas, gente, vai sujar a parede, então tem que pedir para o responsável. Ai, que medo. As recepções, elas devem ser aí na altura dos ombros, então vocês podem treinar. Então, você faz o arremesso, mas você também recebe, sempre procurando manter que essa recepção ela seja alinhada aí ao ombro. Claro que quando a gente recebe, a gente acaba fazendo um movimento, mas é para que vocês experimentem as atividades. Tá combinado? Quarto, aí a gente vem com os arremessos, né? Falando em realizar arremessos para os outros colegas, na parede, em direção ao gol, formando um ângulo de 90 graus na empunhadura. Então, lembra que a professora Juliana falou da bola? Então, a empunhadura é como você pega a bola, né? E por isso que ela também tem que ser adequada ao tamanho. Se eu tiver a mão pequena e aí eu pego a bola muito grande, a minha empunhadura não vai ser facilitada aí para jogar, né? Você sabe que, assim, quando a gente fala em alto nível, ou até mesmo nos jogos escolares, assim,
mais a fundo, existe até tipo de uma cola, né? A gente chama de cola mesmo, que é para fazer essa aderência, para que a bola não solte. Então, por isso que eles fazem tanto assim, às vezes, e a bola não sai. Você fala, o que é isso? Existe uma cola ali, que Mara, para tirar da mão, aquilo e aí ali é o que horrível. você falou, né? Ele faz que vai arremessar, e só arremessa realmente quando ele vê a condição para isso. As fintas, como que a gente pode treinar isso aí? Entre os cones, entre os colegas, fintas de giro, fintas laterais, fintas de arremesso, finta de braço. Então, todos esses, vale a pena vocês irem para uma pesquisa aí também, se quiserem executar de forma correta o movimento. Eu vou mostrar 4 vídeos para vocês, curtinhos, de alguns movimentos que vocês podem treinar aí. Os kicks, né? Então, é o quicar a bola mesmo, manter o domínio da bola aí, quicando ela. E a gente tem mais um, Juliana, que é a barreira de defesa. Então, a gente geralmente faz com joelhos flexionados para saída rápida, braços erguidos para se proteger. Fazer a barreira mesmo ali para o adversário não conseguir fazer o lançamento ao gol. Ô, Mara, Oi, a aluna Rosane, da professora Aide, falou que está ansiosa para jogar o handball. Eu ia falar voleibol, gente. O handball, eu particularmente, Juliana, é o que eu mais... de assistir é o futebol, mas de jogar, de treinar, de... É o handball. Trabalhar ali com os alunos é o hand. O hand... Então, vamos lá, Juliana. Vamos mostrar os vídeos aí. Então, são 4 vídeos que, na verdade, foi feito aqui em cima, gravado por um professor, pelo professor Jonas. Então, eu já agradeço créditos, que você, né? Dá o vocês crédito. conhecem. Ele me auxiliou ali, a gente tomando todos os cuidados. Ele não aparece, tá? Só na hora mesmo de fazer o arremesso para mim. Então, somente estava eu e ele, a gente estava na quadra, num espaço muito aberto. Eu quero que vocês acompanhem o primeiro vídeo com a gente. Vamos lá. Então, a gente fez aí o arremesso. E vocês viram que, às vezes, a bola vem mais alta? Você não vai deixar de pegar a bola porque ela não veio aí na direção dos seus ombros. A gente sempre vai fazendo a adaptação. Mas ele arremessava a bola para mim e eu fazia aí a recepção. Ao mesmo tempo, eu fazia o quê, Juliana? Eu arremessava de volta. Gente, os vídeos são para que vocês só tenham essa noção aí, tá? Gostaríamos de trazer um vídeo de um jogo propriamente dito, mas por questões aí de alguns direitos autorais, fica um pouco... inviável. Então, a gente faz, né? Arruma um jeito, né? Isso. A gente não consegue ir a uma escola gravar, então a gente tem essa quadra aqui que a gente vai ao segundo. Tudo bem? Se a produção falar que tá tudo certo para soltar o segundo, vamos lá. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz o passe quicado com o colega, tá? Então, eu colocava a bola no chão e ela quicava lá. E assim, gente, o espaço, vocês podem adequar ao espaço que vocês têm aí. Eu não estava com uma equipe ali na quadra. Essa quadra, ela fica aqui na EFAP, que já foi uma escola, né? Ela funcionava como escola e hoje ela é uma escola de formação de professores. Nós sabemos que na rede a gente tem escolas com quadras pequenas, escolas que até nem têm essa estrutura de quadra e outras com escolas maiores. Mas, assim, o que a gente está fazendo, o que eu estou proporcionando aí para vocês, é para fazer realmente no espaço pequeno. E a visualização dos movimentos, né? E a visualização dos movimentos. Para o terceiro, vamos lá.
Então, aí eu fiz um arremesso ao gol, eu fiz todos os gols, gente, todos. Não tinha goleiro. Você falou, eu olhei assim, tipo, como quem falou, Mara, não tinha goleiro. Aí você falou. Alunos, coloquem aí, a professora Mara não fez todos os gols. Então, assim, a gente vai treinar essa questão dos 3 passos. Às vezes, a gente se prepara para dar os 3 passos antes do arremesso ao gol, e quando a gente viu, a gente deu 4, 5. Então, a gente vai treinando os movimentos, treinando a nossa técnica. Era legal, eu fazia muito, né? Colocava os bambolês, né? Que daí eles tinham que pisar, né? Pra dar essa noção dessa técnica aí. Dos 3, né? Por exemplo, tem um Isso. ali que eu fui no 3 e pouquinho, mas eu tava mais para fazer essa questão Eu do vi que você invadiu alguns gols ali, viu? Então não não valeu. Nossa, ela tinha que falar isso, gente. Ela tá falando que não tinha goleiro. O que ela disse que invadiu, né? Eu fiz o arremesso já depois ali dali. Eu nem vi, nem reparei. Não. É assim, a gente tem que sempre se preocupar com a linha e fazer o arremesso antes, tá? Não invadir nada, depois a gente coloca lá para conferência. Chama o VAR. Eu fiz todos os gols para qual Mara, eu arremessei. chama o VAR. Então, teve uma vez que o professor Jonas estava ali gravando bem no gol, e aí quase que eu fiz gol nele. Aí a gente preferiu fazer assim, de lá. Sai daí, Jonas, porque a minha mira hoje não estava boa. Vamos lá, eu acredito que tenha mais um vídeo para a gente finalizar aí, por favor. Então, olha ali, vocês viram que o espaço que eu utilizei para fazer que eu não tinha mais ninguém. Então, assim, se eu não posso fazer essa troca de passe, né, justamente por causa dessa questão aí que nós estamos vivendo, eu usei um espaço pequeno, onde eu tinha a parede ali. Eu fazia o quicado na parede e o direto na parede. E a parede ficou suja, mas acontece. Mas você limpou a parede? A gente limpa a bola antes e a parede depois. Não é? Gente, então assim, os movimentos, eles foram propostos para que a gente saiba que existem esses fundamentos aí, a gente trabalha eles um a um. Então, eu treino bem o arremesso, eu treino bastante a recepção, e aí nós vamos melhorando a nossa técnica. Ok, 6º ano. E aí a gente está quase no final da aula, mas eu vou falar de sistema tático aí com vocês. Vamos lá. Compreende as formas de organização de uma equipe, utilizando-se de estratégias de ataque e defesa, estabelecendo as melhores formas de configurar as posições dos atletas durante uma partida. Eu pergunto para todos, professores, estudantes, para quem está em casa aí com os alunos, qual é a influência do sistema tático durante uma partida de handebol, Juliana? É possível fazer uma partida sem pensar no sistema tático? Vamos lá, vão colocando o que vocês pensam aí. Eu dei cola. Você deu cola? Então, disfarçadamente. Então, não pode. Vamos lá, vamos ver o que eles falam. Então, a gente, já assim, que fique claro aí, 6º ano a gente volta a falar nisso. Então, técnica, eu vou desenvolvendo cada um desses fundamentos, para eu ficar bem, arremesso, em recepção. É claro que depois os jogadores, eles vão ficando especializados ali em determinado fundamento ou outro. Não é? Mas a gente vai desenvolvendo esses fundamentos. E a tática é como que se organiza a equipe para que o jogo dê certo. E aí, Juliana, o que eles colocaram? Galera tá falando que não. Olha que legal que a professora Flávia falou. A técnica é como se fossem os ingredientes do bolo. Então, dá pra gente fazer essa referência. Vamos fazer um bolo aqui? Hã? Vamos fazer um bolo para explicar a técnica. E aí, professora, quando eu coloco todos esses ingredientes, eu consigo fazer com que o jogo ele aconteça. E eu bolo estratégias, né? Eu vou ali estudar com os meus alunos, ou se é um técnico com os jogadores, se eu vou ter mais jogadores avançando ou não, se eu vou ter mais no ataque ou mais na defesa. E aí, essa organização tática é que faz o jogo se desenvolver bem. Eu vou deixar, então, para vocês pesquisarem aí, e quem fizer atividade bacana, manda lá para a gente nas nossas redes sociais. É muito legal a gente ver aí o trabalho de vocês, dos professores. Professores, coloquem as boas ideias de vocês para esse trabalho. A professora Juliana falou ali a forma
forma, por exemplo, de fazer os alunos se enquadrarem na técnica do arremesso dos 3 passos. Então, ela delimita ali com os bambolês. Uma ótima, ela usou até de uma estratégia para que eles desenvolvam uma técnica. E compartilhem com a gente, né? A forma da gente ver se a gente está atingindo vocês com a aula, alunos, professores, se estamos todos juntos no mesmo barco, é vocês interagindo com a gente aí no Instagram, que apareceu aqui embaixo, para vocês entrarem em contato, né, Mara? É isso mesmo. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. A gente vai colocar a avaliação e vocês vão respondendo aí. Se der, a gente continua lendo no chat, ok? Tamo aqui, tô aqui. A mandar alguma coisa, não? Muito boa aula, meninas lindas. A professora Ivone. Obrigada, professora. Pessoal, vão estudando, verificando, vendo vídeos. No nosso material tem indicação de vídeos que vocês podem ler para que não peguem qualquer vídeo da internet, tá? Então, no nosso material tem as referências, os links dos vídeos. Bem bacana para vocês. Começou a subir os corações, Os corações, Mara. Então, muito bom dia para vocês. Fiquem aí, daqui a pouco tem mais aula para vocês. Até o 7º. E a gente volta no 7º, professores, até o 7º. Então, coração para vocês.